Você vive a vida que você gostaria de ter? Você vive em função dos seus sonhos ou você vive para suprir as necessidades do seu dia a dia? É muito normal, ao longo da vida, nós irmos nos afastando dos nossos sonhos até que um dia nós os perdemos de vista. Mas nunca é tarde para você resgatá-los. Nunca é tarde para você vivenciá-los, porque ao viver os nossos sonhos, a nossa vida tem mais significado, faz mais sentido. Nós nos tornamos mais felizes. Hoje eu vou contar para você aqui um pouquinho dos meus sonhos, como foi que eu os conquistei. E ainda estou os conquistando, porque são muitos sonhos. E é sempre bom nós termos um novo patamar para alcançar. Quando eu era criança, o que eu me lembro muito bem é que eu tinha algo dentro de mim que me dizia que eu não podia passar pela vida em branco. Eu não me lembro de ser uma criança que se integrava tão bem com as outras crianças, porque eu mesma não me sentia criança. Isso é muito engraçado. E eu me sentia muito melhor no meio dos adultos. As conversas dos adultos me interessavam muito mais. Com 10 anos de idade, eu parei completamente de comer carnes. E isso foi uma escolha totalmente autônoma, não teve nenhuma influência de ninguém. Mas simplesmente aquilo para mim, no determinado momento, passou a não fazer mais sentido. Eu não entendia que aquilo me serviria como alimento. E então eu decidi parar e parei. E nunca mais voltei a comer carnes desde então. E eu não sei se isso teve algum peso ou não em como eu fui vivendo a minha vida a partir daí, do olhar que eu fui desenvolvendo, mas eu me lembro que quando eu estava prestes a fazer o vestibular, eu disse para os meus pais que eu não tinha interesse em fazer o vestibular, porque não tinha nada que me interessasse. Por outro lado, eu não tinha a menor ideia do que era o que eu podia estar fazendo. Eu gostava muito de ler sobre a força do pensamento, eu gostava muito de ler sobre a nossa estrutura, como nós funcionamos, sobre como era o nosso corpo, as nossas emoções. Então eu li muitos livros, muitos mesmo. Teve uma época que eu anotava os títulos para não repetir livro, porque era tanto livro que eu já tinha perdido a conta. E eu me lembro que em um ano eu tinha lido mais de 100 livros. Foi uma época muito produtiva, porque se eu não estava na escola, eu estava em casa lendo. Eu não sei se você sabe, já foi dito aqui algumas vezes, mas eu sou do Espírito Santo, nasci em Vitória. E eu vim para cá para estudar. E eu só aceitei vir para estudar e fazer o vestibular não porque a faculdade me interessava, o que eu ia estudar me interessava de alguma forma, mas sim porque eu iria morar no Rio de Janeiro. Então isso tinha afinidade com os meus sonhos, porque desde pequena eu visitava o Rio de Janeiro para estar com parentes e eu nunca entendia porque eu tinha que voltar para a Vitória, porque aqui eu sentia que era um lugar ao qual eu pertencia e lá não, por algum motivo. E então, quando apareceu essa oportunidade de eu prestar exames para vestibular e vir morar aqui, qual a matéria já não importava mais. O que importava é que eu estaria aqui. E isso sim eu sabia que fazia parte da minha trajetória. Então aí fica uma dica boa para você. Muitas vezes nós não sabemos o que nós queremos, mas sim nós sabemos o que não queremos. Isso já serve como um filtro, isso já serve como um caminho que se abre na sua frente para você percorrer e alcançar aquilo que de fato você quer, mesmo que você ainda não saiba disso. E uma vez aqui no Rio de Janeiro, eu fui me envolvendo com o que eu estudava, porque eu sempre segui o seguinte princípio: se é para fazer, vamos fazer bem feito. E mesmo que eu não estivesse tão interessada no que eu ia estudar, eu me dediquei completamente àquilo. E já no terceiro período da faculdade, eu comecei a trabalhar em agência de publicidade. Eu vim aqui para fazer comunicação visual, que hoje em dia tem o nome de designer, né? Quem trabalha com isso é o designer, mas naquela época era comunicação visual, era desenho industrial que se dividia em projeto de produto e comunicação visual. E logo eu comecei a trabalhar com agências de publicidade, eu tinha 20 anos nessa época.
e fiquei 10 anos da minha vida trabalhando com isso. Eu gostava? Não era o que eu queria para mim, mas eu tampouco sabia o que eu queria. Mas aquilo de alguma forma me atendia, estava permitindo eu estar num lugar onde eu gostava, que eu queria estar, que era o Rio de Janeiro. Então eu me dediquei, me destaquei, trabalhei em grandes agências nesse período. Fui convidada para abrir a minha própria agência em sociedade com outros amigos. E essa agência durou 3 anos, nós atendemos muitos clientes, importantes inclusive. Até que um dia eu me toquei que, opa, peraí, para onde eu tô indo? Não era esse o meu sonho. É muito fácil você deixar a vida te levar, né? Parte do que eu estava fazendo estava ok porque eu estava no lugar que eu queria, mas não estava fazendo o que eu queria. E quando caiu essa ficha, quase 10 anos já tinham se passado. Então, no momento em que eu realizei que eu estava me deixando levar por um caminho que não era o escolhido por mim, mas sim que estava me escolhendo, eu comecei a refletir sobre aquilo, se eu queria de fato deixar a minha vida ir naquela direção. Eu estava muito bem financeiramente, eu estava muito bem profissionalmente, eu estava feliz de uma certa forma, porque não era algo que eu desgostava totalmente de fazer, então de alguma forma aquilo me supria, mas absolutamente era o que eu gostaria de fazer para o resto da minha vida, não mesmo. E naquele momento, conversando com os meus sócios, eram 2 na época, nós decidimos fechar a nossa agência de publicidade. E quando eu tomei essa decisão, e eles concordaram com isso, porque eles também tinham outros planos, foi muito interessante porque tudo aconteceu assim, foi muito rápido. Em uma semana, a gente tinha vendido a agência super bem, o contrato de aluguel tinha vencido, iria vencer para dali uma semana, então foi resolvida essa questão. Nós continuamos amigos porque foi em comum acordo que essa decisão foi tomada e em uma semana já não existia mais nada, um trabalho de anos desapareceu. Outra dica importante para você, quando você está no caminho certo, as coisas vão acontecendo naturalmente, as oportunidades vão surgindo, o caminho se abre na sua frente. Então não tenha medo de tomar decisões, porque se for algo que está muito difícil de acontecer, provavelmente o caminho não é esse. Então faça outra reflexão, tente olhar por outros ângulos, porque pode ser que você veja outra porta se abrindo. Por outro lado, se você toma uma decisão e as coisas já começam a fluir naquela direção, fique tranquilo, porque muito provavelmente aquele era o caminho. Quer dizer então que a partir daí tudo serão flores? Não, não quer dizer isso. Então não confunda uma coisa com a outra. Você está seguindo o seu caminho não quer dizer necessariamente que você não vai encontrar dificuldades, mas sim, talvez você terá mais facilidade ou mais resiliência para superar essas dificuldades. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Não foi tão fácil assim quando esse caminho novo se abriu na minha vida. Eram anos dedicando a uma única coisa, eu conhecia muita gente, tinha feito muitos amigos, mas e agora? O dinheiro não ia durar para sempre e eu precisava pensar em algo rápido que eu pudesse fazer para suprir as minhas necessidades do dia a dia. Mas eu não queria mais abrir mão dos meus sonhos. Decidi então por um período trabalhar em loja. Fui ser vendedora em loja de shopping center. E foi muito interessante porque foi uma escolha totalmente consciente. Eu sabia que isso não ia me dar nada, nenhum retorno financeiro. Poderia até me destacar dentro disso, mas não era o que eu queria. Mas eu precisava estar receptiva ao que eu de fato queria. Eu precisava entender para onde eu queria conduzir a minha vida, o que eu gostaria de fazer de fato e que me realizaria. Então eu imaginei que no momento que eu decidisse trabalhar com lojas, em vendedora de loja, isso não ocuparia tanto a minha mente. Então era mais um trabalho
Braçal era mais você executar ali tarefas, lidar com pessoas que eu sempre gostei, conhecê-las mais, que eu sempre gostei, mas sem ter que ficar com a cabeça tão voltada para aquilo. Então eu mergulhei de novo nas minhas leituras, comecei a procurar me sintonizar mais comigo mesma e me dediquei por 1 ano e meio a só fazer isso. Foi uma experiência incrível, foi muito interessante mesmo, todo esse processo de autoconhecimento pelo qual você vai passando, se testando de outras formas, mas obviamente chegou uma hora que eu não tinha mais condições de me sustentar vendendo roupa. E naquele momento em que a situação ficou realmente crítica, e eu posso até dizer para você que nesse período eu passei grandes momentos de dificuldade financeira, mas foi muito interessante porque apesar de toda a dificuldade, como eu estava fazendo exatamente o que eu queria e como eu sabia que eu tinha o potencial de ganhar dinheiro e de me sustentar se eu quisesse com a outra profissão, aquilo me deu uma certa tranquilidade, porque eu sabia que eu era boa o suficiente no que eu tinha feito até então, para que se eu decidisse voltar, o mercado me aceitar. Eu nunca tive medo de perder emprego ou de ficar desempregada. Isso de fato nunca aconteceu. Sempre me chamaram de um trabalho para o outro. Eu acredito que isso tem a ver com a nossa disposição de dar o melhor de si. Muito difícil você encontrar pessoas que estão de fato comprometidas com aquilo que estão fazendo, né? Muitas vezes a pessoa ela quer muito mais parasitar o emprego, fazer o mínimo necessário porque o que ela vai ganhar no final do mês está garantido, do que realmente se dedicar de corpo e alma para aquilo e abraçar aquela causa em conjunto com as outras pessoas que trabalham com ela. Então, eu tinha certeza que se eu decidisse voltar para o mercado de trabalho, isso não seria um problema. Então, esse era o meu plano B. Então, eu me permiti passar as dificuldades pelas quais eu passei, mas eu estava com o coração tranquilo e vou te dizer que foi uma época da minha vida que eu me lembro, que eu me recordo com um grande carinho, porque eu tive muitos momentos muito felizes, apesar de toda a dificuldade. Enfim, e aí acabou que no momento que eu não tive mais condições de manter aquela estrutura, eu retornei para a publicidade. Foi a convite de um amigo que tinha trabalhado comigo no passado em agências de publicidade e eu retomei todo o meu trabalho dentro de agência. Só que dessa vez eu fui mais consciente, eu não me permiti ser levada, porque eu sabia que a tendência, pelo fato de eu realizar um bom trabalho, era de rapidamente eu estar muito envolvida e assumindo muitas responsabilidades. E eu ainda não tinha descoberto o que eu queria fazer realmente da minha vida. Então eu me comprometi comigo mesma de que eu iria sim aceitar aquela proposta, mas eu ia manter o meu pé no chão para não ir muito longe dentro daquele caminho. E assim eu fiquei, com freio de mão um pouco puxado, mas sim sempre dando o melhor de mim. E 2 anos depois, mais ou menos, acabou que eu travei contato com esta filosofia incrível de vida que é o The Rose Method. Eu tenho uma escola do The Rose Method e essa escola, hoje, esse ano de 2021, vai completar 18 anos. Mais do que o tempo que eu me dediquei à publicidade, que foram 10 anos. E quando apareceu para mim essa oportunidade do The Rose Method, eu estava muito bem instalada dentro de uma agência grande, que era a DPZ. Hoje em dia, né, o mercado publicitário não está com essa bola toda, mas no passado era muito forte, e a DPZ era uma das grandes agências do país. E eu estava muito bem colocada, eu estava no emprego que eu queria, fazendo o que eu gostava, porque eu me dediquei à parte de computação gráfica que me interessava, as pessoas eram incríveis, até hoje eu tenho contato com elas e são pessoas queridíssimas. E não tinha nenhum motivo para eu abrir mão daquilo, muitas pessoas gostariam de estar onde eu estava naquele momento. Mas quando a oportunidade de me dedicar àquilo que fazia sentido para mim surgiu na minha frente, eu me fiz a seguinte pergunta:
se eu continuar aqui onde eu estou, na publicidade, daqui a 10 anos, o que eu estarei fazendo? O que serei eu, né? Como será a minha vida? Como vai estar a minha cabeça, né? A minha saúde? E a resposta foi talvez a mesma coisa, ou em alguns aspectos talvez não tão bom. E quando eu me fiz essa mesma pergunta, e se eu largar tudo aqui e me dedicar a essa filosofia de vida que parece tão interessante para mim, que tem muito mais a ver comigo, com tudo que eu li até hoje, que eu estudei, que eu queria. Eu não estava 100% segura de que era aquilo ainda que eu queria fazer da minha vida, mas aquilo acenava para mim com muito mais possibilidades, com muito mais, de uma forma muito mais interessante do que ficar ali onde eu estava. E aí outra dica que eu dou para você, lembre que mudança nunca é ruim, toda mudança é sempre positiva, porque não mudar significa estagnar, significa você ficar no mesmo lugar, significa você não viver, você deixa de aprender um monte de coisa sobre você, você deixa de se testar, você deixa de saber quais são os seus limites e o quanto você pode ir muito além deles. Quando a pessoa ela não quer mudar, ela fica totalmente ali dentro da sua zona de conforto, e isso não é um bom lugar para você estar. Então, no momento em que aquela possibilidade, aquele outro caminho apareceu na minha frente, eu refleti e eu pensei, é preciso mudar. Pode ser que não seja nada disso que eu queira, mas e se for? Eu só vou saber tentando. Então, como sempre, deixei a porta aberta na publicidade e me arrisquei a dar o salto para o outro lado, para descobrir o que esse outro caminho tinha a oferecer para mim e eu a ele. E ainda bem que eu dei esse passo, porque é justamente por isso que hoje eu estou aqui conversando com você. Ao longo desses quase 18 anos de escola, eu aprendi muita coisa sobre administração, sobre liderança, sobre administração de conflitos, sobre as nossas competências, sobre os meus limites, sobre o quanto eu posso ser melhor do que eu jamais imaginei, sobre as minhas falhas, sobre como lidar com elas. Aprendi muita coisa. Ser empresário nesse país onde nós vivemos é realmente uma montanha-russa. É um desafio e tanto. E, por outro lado, lembre que aquilo que não nos mata nos fortalece. Então, quando nós temos a coragem, a força, a persistência de continuar ali, apesar de todas as dificuldades, você vai se fortalecendo muito nesse processo, você vai se fortalecendo muito nesse caminho. E aí aconteceu algo que foi incrível, porque eu sempre me destaquei em tudo aquilo que eu fazia. Eu sempre fui a melhor no colégio, no trabalho. Eu sempre fui uma pessoa vista pelos outros como muito competente. E no momento que eu abri a minha escola e comecei a trabalhar com The Rose Method, eu vi o quanto eu não sabia, quantas coisas eu ainda precisava aprender e que eu não tinha aquela competência que eu já conhecia de mim mesmo para realizar. E aquilo me deu um certo desespero, mas essa não seria uma boa palavra, mas me deu um certo medo mesmo de não conseguir levar aquele projeto, aquela ideia adiante. E aí eu percebi que eu tinha me desenvolvido muito intelectualmente, racionalmente, meu raciocínio sempre foi mais rápido, mais objetivo, mais preciso, mas para lidar com pessoas da forma que eu preciso lidar dentro do The Rose Method, não era tão útil essa forma, porque acabava sendo um pouco fria, muito objetiva demais. E para lidar com pessoas, a gente precisa ser mais soft, precisa ser mais leve, precisa ter mais empatia, se colocar mais no lugar do outro. E essas foram habilidades que eu tive que desenvolver e aprender na marra, porque eu percebi com o tempo que não eram habilidades naturais da minha personalidade,
que esta parte toda do comportamento humano eu precisava exercitar. Teoricamente, racionalmente, eu tinha muita informação, mas a habilidade necessária, colocar aquilo tudo em prática, não era uma coisa que era tão fácil para mim. E foi interessante que pela primeira vez na minha vida, só porque eu tive a coragem de seguir um outro caminho, eu me deparei com as minhas maiores falhas, com o que eu realmente precisava melhorar, aprimorar em mim. Porque até então, a vida que eu tinha vivido não tinha permitido aquilo vir à tona, como veio a partir de então. E aí, isso é bom ou ruim? Claro que dá muito trabalho você ter que olhar para você mesmo, fazer essa revisão de comportamento, ouvir as pessoas, ouvir feedbacks, trabalhar em conjunto com a sua equipe, com os seus professores, com aqueles que você está liderando. É muito difícil, é um processo muito puxado. Mas nós estamos aqui para aprender, para crescer, para evoluir ou não? No final das contas, eu achei isso tudo muito útil, porque me permitiu conhecer absurdamente muito mais de mim do que eu tinha conhecido até então. E eu mal tinha começado a dar os primeiros passos dentro deste outro caminho. Então foi muito positivo, apesar de toda a dificuldade. A escola várias vezes passou por momentos muito ruins. Muitas vezes eu achei que nós teríamos que fechar as portas, mas algo lá dentro de mim teve mais força e eu falei, não, vamos descobrir aqui outro caminho, porque algum caminho deve ter. Se isso que eu escolhi para minha vida, que é dirigir uma escola de reeducação comportamental, de qualidade de vida, de alta performance, realmente é o que vai me fazer mais feliz, é o que tem a ver com os meus sonhos. Então, se esse é o caminho, eu tenho que descobrir formas de torná-lo viável. E assim foi. Então, outra dica boa para você: não é no primeiro sinal de dificuldade que você vai desistir, porque nem sempre quer dizer que a dificuldade é que aquele caminho não é o correto. Mas muitas vezes o próprio caminho testa você para saber se você realmente quer seguir naquela direção. Então é uma linha tênue, é uma percepção sutil de se esse não é o caminho, ou será que eu preciso descobrir uma outra forma de trilhá-lo? Talvez a segunda opção muitas vezes seja a melhor e a opção da qual todos nós fugimos, porque acaba sendo mais fácil desistir, né? Do que você ter que ficar se superando, se auto-superando o tempo todo. Mas isso é necessário. E existem formas diferentes de nós nos superarmos. Você pode se superar fazendo com que aquele processo de autossuperação seja sofrido, seja dolorido, seja denso. Ou você pode olhar isso simplesmente como você olhava quando você era uma criança aprendendo a caminhar. Quantas vezes você provavelmente até ria do processo? Quantas vezes você vê uma criança caindo no chão e sorrindo porque caiu? Então nós temos que ter essa disposição para o resto da nossa vida de levantar e continuar caminhando quantas vezes forem necessárias, porque no final das contas o que interessa é o caminho e não exatamente onde você vai chegar. É importante você ter metas, você ter objetivos, mas muito mais importante é essa predisposição de trilhar esse caminho com leveza, com tranquilidade, com felicidade, porque a escolha foi sua. Então, se você escolheu trilhar aquele caminho, por que trilhá-lo de forma triste, pesarosa? E não sim trilhá-lo feliz, mesmo com todas as dificuldades que possam vir a surgir nesse percurso. Hoje eu estou aqui falando com você sobre toda essa minha história.
E toda essa bagagem que eu trouxe ao longo desses mais de 30 anos trabalhando, seja com publicidade, seja com essa filosofia incrível de vida, eu me sinto realmente realizando uma parte muito grande do meu sonho, que era contribuir com a vida das pessoas à minha volta de uma forma útil, de uma forma que aquela pessoa que estivesse recebendo uma informação minha pudesse aplicar aquilo em sua vida e ter resultados significativos. Então, conte comigo para o que você quiser saber sobre tudo isso que eu coloquei aqui, sobre liderança, sobre autossuperação, sobre a sua capacidade de mudar, de ir atrás dos seus sonhos, de conquistá-los, de viver a vida que você quer ter e não se contentar com alguma outra coisa que acabou acontecendo para você. Conte comigo, vai ser um prazer enorme compartilhar com você a minha experiência e lembre, você estará me ajudando a realizar ainda mais o meu sonho de deixar algo significativo para as pessoas à minha volta. Um beijo grande e até a próxima.